profissões e amigos, né? Conhecendo hoje o Jader, que amigo da família, e o Vandinho, que além de amigo da família, amigo também pessoal há bastante tempo. Então vou conversar com os professores, o Jader Brito Bernardes, do professor do Travessia, e o Vander Scalione, o Vandinho, também professor do Travessia. Primeiro, grande abraço a vocês, bom dia, prazer tê-los aqui. Bom dia, pessoal de casa, bom dia, alunos, né, que vão fazer o Enem aí como treineiros e também como ingressantes na faculdade. Bom dia, né, para todos. Dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Sentinela, bom dia, Milton Gama. Bom dia, Francisco, que tá lá em Natal, talvez nos ouvindo. tá numa lojura, como diz o Carlinho do Aguaneu. É isso aí. E bom dia principalmente aos alunos, né, que estão chegando nessa fase de entrar para fazer o Enem, que é um ponto marcante da vida de todos os nossos alunos do ensino médio. Importantíssimo, né? O Ander e o Jader, nós vamos trazer essas informações porque muita gente vive aí um clima de expectativa muito grande, né? Os alunos, de ansiedade e tudo mais nesse período, né? Que antecede. Sim, vai chegando a hora da prova, bate aquela ansiedade, né? Muitos alunos vêm se preparando, tava conversando isso com o Jader, alguns alunos já se preparando pela segunda vez. Sim. Ou que já fizeram o Enem, não foram tão bem e esse ano se prepararam melhor. Alguns alunos se preparando desde o começo do ano com acompanhamento das escolas, né? E outros que são treineiros, que estão fazendo e falam, eu vou fazer esse ano para pegar uma experiência, né? Sim. Perfeito, vamos falar do Enem então, gente. O Enem, o ensino nacional, o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, foi instituído em 1998, objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes, né? O término aí da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia, passando a ser utilizado como mecanismo de acesso e colaboração e educação superior. Desde 2020, os participantes podem escolher entre fazer o exame impresso ou o Enem digital, com provas aplicadas em computadores em locais de provas definidos pelo INEP. Bom, primeiro vamos conversar com vocês. Eu trouxe uma explanação, mas quem tem propriedade para falar do assunto são vocês. Quando acontece prova de linguagens e suas tecnologias? A prova de linguagem e suas tecnologias acontece no primeiro domingo, né? Neste ano, 2022. Ele acontece no dia 13 de novembro, né? No primeiro domingo. Os alunos farão a prova de linguagem e suas tecnologias, que aborda as matérias de língua portuguesa, literatura, educação física, sim, incrivelmente. Caem questões sobre educação física, principalmente a questão da influência da mídia sobre o corpo e sobre a saúde das pessoas, e também engloba a parte de arte, muito conectada também com a literatura. Então, e além das questões de linguagens nesse dia, eles também vão fazer as questões de ciências humanas, né, que vão englobar aí geografia, história, filosofia e sociologia. Além do mais também da nossa querida redação, né? Motivo pelo qual também que no primeiro domingo os alunos têm 30 minutos a mais de prova. Então no primeiro domingo eles têm de 1:30 da tarde até 7 da noite para fazer essa prova aí, né? Tem meia hora a mais na primeira data, né? Sim, a outra do dia 20, portanto, com meia hora menos. Isso, só para me posicionar, né? O Jader Brito Bernardes é professor de português, inglês e redação. E o Vander Scalione, o Vandinho, em artes. É o nosso maestro da banda, o Vandinho, para quem talvez não associou o nome dele aí, é o maestro da nossa banda municipal. Agora, o que cai na prova? Basicamente é isso que o Jader falou, tem as questões, o que vai cair na prova? Isso. Cada disciplina tem dado alguns enfoques que a gente tem começado a prestar atenção no decorrer dos anos, né? Igual eu posso falar com propriedade na arte. A arte rupestre no Brasil, pouco se fala. Nós temos a Serra da Capivara no Piauí, São Raimundo Nonato, que através de pinturas rupestres descobrimos que a vida no Brasil já existe há mais de 100 mil anos. Se não fosse essas pinturas e esse relato, como que a gente saberia disso? Então a ligação dessa arte rupestre, a pintura das cavernas, com o grafite que é feito hoje, as artes contemporâneas, o expressionismo, o impressionismo, a Semana de Arte Moderna, que o Jader está aqui para falar da literatura, como não lembrar de Tarsila do Amaral, o Aleijadinho. Enfim, temas que lembram a nacionalidade. Muitas vezes o Enem nos traz, aconteceu isso no mundo, e no Brasil, como que foi?
né? E na arte isso é muito recorrente. Sim. Em relação, né, à parte de linguagens mesmo, a prova de linguagens do Enem, diferentemente dos vestibulares específicos das faculdades, ela é muito multifacetada. Então, é errôneo pensar que a prova de linguagens do Enem ela vai focar no português normativo, nas regras gramaticais. Não, o aluno, sim, ele tem que saber, sim, as regras gramaticais, mas ele tem que ter noções dos nomes, né, das classes gramaticais, da noção de análise sintática, inversão sintática, figuras de linguagem, e ele traz essa linguagem, né, essa visão muito multifacetada. O aluno tem que saber que ele é poliglota, né, dentro da própria língua, né, frase aí do nosso querido gramático Evanildo Brechara, e ele tem que analisar a linguagem como um todo, não como uma gramática de um livro fechado, né, que ele tem que falar daquele jeito. Então, o Enem vai propor uma análise de gêneros textuais diferentes. Então, por exemplo, um meme pode ser um gênero textual que o aluno vai analisar. Um meme pode ser comparado, às vezes, com uma carta lá do Vinícius de Moraes pro Tom Jobim. Certo. Então, essa intertextualidade é muito cobrada no Enem, né? O Andinho citou ali a questão, né? Eu, né, Jader, creio que na prova de linguagens a questão mais, assim, que eles exigem conhecimento específico vai ser esse ano o modernismo. Não sei se o pessoal de casa aí sabe, esse ano completou-se 100 anos desde a Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu no Brasil de 13 a 17 de fevereiro de 1922, lá em São Paulo, né? Esse ano está completando 100 anos. Então, o modernismo até dialoga muito com o que eu disse aqui sobre essa visão da linguagem, porque o modernismo ele veio para quebrar, para ter muita ruptura com essa noção de que a literatura tinha que ser aquela coisa assim engessada, aquela coisa muito parnasiana, né? De que tem que seguir as regras gramaticais. O modernismo quebrou essas como que eu digo, essas regras mesmo de colocar o texto dentro de um quadrinho para caber bonitinho, não. Tanto que o modernismo trouxe, né, a literatura regional, literatura de cordel, os dialetos, valorizar até o caipira mesmo, então dialoga até ali com um pouco do preconceito linguístico. Então a prova de linguagem ela é muito multifacetada, né? Perfeito, lembrando a todos, gente, olha, nós estamos hoje aqui no nosso Sentinela Informações conversando com o Jader Brito Bernardes, professor de português, inglês, e o Vander Scalione, o Vandinho em artes, a respeito, conversando com os professores do Colégio Travessia, a respeito da preparação para o Enem 2022, linguagem, códigos e suas tecnologias. Conforme disse o Jader, as provas dias 13 e 20 de novembro, 5h30 no primeiro dia, escolhendo aí, respondendo 90 questões, né? Nessas provas de linguagens, tecnologias, ciências humanas, tecnologias, além de escrever uma redação de até 30 linhas. Segundo domingo, os participantes contarão aí com 5 horas para finalizar as provas objetivas de ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Colégio Travessia prepara os alunos para o Enem desde o primeiro ano, né, do ensino médio, além de professores com excelência, que são referência em suas áreas. O colégio conta também com o sistema de ensino que mais aprova nos maiores vestibulares do Brasil, sistema poliedro. Mesmo durante o ensino remoto, na pandemia, os alunos continuaram a se preparar. O colégio dispõe de ferramentas tecnológicas que facilitam a aprendizagem. Quando houve o retorno para as atividades presenciais, o colégio buscou aí recuperar os conteúdos dos alunos que tiveram dificuldades. Inclusive, no que tange aos cuidados socioemocionais. Também socioemocionais, aliás. O importante é o aluno estar preparado integralmente. E conforme eu disse na última semana, a direção da escola foi procurada pelos alunos da rede pública de educação, demonstrando preocupação em relação à preparação que tiveram, principalmente em função da pandemia do ensino remoto. E eles pediram ajuda nessa reta final de preparação. E a ideia, então, é essa parceria aqui com a nossa Sentinela FM de oportunizar a comunidade para, por alguma razão, não teve condições de se preparar adequadamente para o Enem. Condições para realização de uma prova tranquila. Para isso nós estamos recebendo aí os professores, conforme disse agora há pouco. Falta pouco tempo para a prova, o Vandinho e Jader.
Dá para aprender e estudar e sair bem no Enem? Do zero, assim, começar do zero agora, eu acredito que esse aluno seria mais um treineiro. Ele pode fazer, se ele fazer com atenção, com calma, sem pressa. Isso é muito importante falar. Muitas vezes a pessoa já chega pensando que hora que pode sair. Ficar até às 6, ficar até às 7 não é uma obrigação, e sim um direito do aluno. Certo. Ele tem esse tempo para ficar. Então é muito importante que ele esteja calmo, que ele vá tranquilo, leve sua garrafinha d'água, uma fruta, para evitar sair da sala e perder a concentração. E já que ele não teve tanto tempo para estudo, investir na leitura, interprete bem as questões, faça com calma, entenda ao menos o que está sendo pedido ali, né, Jader? Sim. Porque muitas vezes a interpretação Sim. é a grande chave do negócio. Sim. O Enem, ele usa muita interdisciplinaridade. Você começa a ler uma questão de história, quando vê a pergunta é de arte. Você está lendo uma questão que você fala, poxa, isso aqui é português, quando vê uma pergunta de outra disciplina, de filosofia. Então cabe ao aluno ali que não teve tanto tempo de preparação, faça uma revisão, procure agora na internet os principais temas que caem em cada disciplina e, acima de tudo, faça com calma e tranquilidade e sem pressa. Esse é o conselho que eu daria. Você falou de revisão e aí eu pergunto, o que o candidato deve priorizar no estudo e na revisão? Puxando, né, para minha parte de linguagens, né, depois virão os professores aqui também das outras áreas, né, interpretação de texto é primordial, né, não há como ir bem na prova de linguagem sem uma interpretação de texto. Então eles também estarão lutando contra o tempo, né? Então eles terão um tempo para fazer cada questão. Então não vou dizer aqui que não é importante ler os textos na íntegra, que não devemos apreciá-los, mas infelizmente eles estarão lutando contra o tempo. Então a dica que eu dou se o seu tempo está às vezes acabando, você está vendo que está apertado, leia o enunciado da questão primeiro, porque às vezes aquele enunciado ele vai focar em apenas parte do texto, então você não precisa ler o resto do texto para conseguir responder aquela questão. Nas questões de interpretação também, o finalzinho de cada enunciado tem verbos do tipo a relação dos dois textos evidencia, mostra, relaciona, critica, porque às vezes as 5 alternativas ali, elas de fato dialogam com o texto, mas o enunciado quer que critica, ele quer que evidencia, ele quer que dialogue, ele quer que relaciona. Então essa dica é primordial também, leia o enunciado primeiro. E muitas vezes o aluno lê essas questões, né, Jader? Poxa, a A tá certa, Sim, poxa, exato. a B tá certa também, poxa, a C também tá certa. Tudo certo. Mas ele não prestou atenção naquela pequena palavrinha. Eu não quero a que tá certa, eu quero a que critica. Eu quero a que contrapõe. Isso. Então, por isso, a interpretação é indispensável. Sim, sim. Perfeito, já eu volto com vocês, eu vou chamar aqui um rápido intervalo e já damos sequência aqui com o nosso Sentinela Informações. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. De volta com o nosso Sentinela Informações, que tem também o oferecimento do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para sua família? Com o seguro Cicobi Copersul, você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Estamos hoje conversando com os professores do Colégio Travessia aqui em Três Pontas. Antes de voltar com vocês, deixa eu dar um recado aqui. Hoje, gente, na agenda do candidato à vice-presidência do Brasil, o general Braga Neto estará aqui em Três Pontas, juntamente com o governador Romeu Zema, com o deputado Diego Andrade
e o prefeito Marcelo Chaves na Praça Cônigo Vitor, logo mais às 2:30 da tarde. Bom, voltemos aqui, atenção para o nosso tema, conversando com o Jader Brito Bernardes e o Vander Scalione, professores do Colégio Travessia. O assunto é a preparação para o Enem 2022, linguagens, códigos e suas tecnologias. Pergunto a vocês, por que a redação do Enem assusta muitos candidatos, hein? Eu creio que quando você usa o Enem para ingressar numa faculdade pública, por exemplo, na faculdade federal, dependendo do curso que você escolhe, há diferentes pesos das provas. Então, se você, por exemplo, escolhe um curso de engenharia, eles vão priorizar a prova de matemática e a prova de ciência da natureza. Mas se você escolhe um curso de humanas, eles vão priorizar a nota de corte, né? A nota que você tirou para calcular o corte, né? Da prova de humanas, da prova de linguagens, etc. Mas a redação, ela é primordial para todos os cursos, porque em todas as profissões as pessoas têm que se comunicar e escrever bem. Então, por isso que eu acho que é a preocupação. Então, a pessoa, às vezes, ela é muito boa em matemática, em exatas, né, no geral, mas a redação é primordial. Então, por isso, por causa do peso dela, que não tem como fugir. Então, eu tava com essa aqui, por que a redação do Enem assusta os candidatos? Não tem como fugir dela, né? Não. A gente, você, igual o Jader falou, você é melhor numa área, melhor em outra, às vezes, mas na redação todos nós temos que ir bem. Se a gente quer uma boa prova do Enem, saber se comunicar bem no seu idioma e escrever, né, é primordial. E eu tava vendo aqui, são 30 linhas? 30 linhas. A redação? Sim. Pode faltar? Pode faltar, sim. Passar não? Não pode. Ele tem que escrever dentro do limite estrutural do texto ali, não pode passar. O que é escrito fora não é considerado. Perfeito. Que tipo de texto deve ser redigido na redação do Enem? É um texto dissertativo e argumentativo, né? E o Enem trouxe a revolução para esse gênero textual. Então a gente fala que é um texto dissertativo e argumentativo com proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela vale 20% da nota. Então, o tema vai trazer um problema que o Brasil enfrenta, o aluno vai ter que ter uma proposta de intervenção irreverente, original, para resolver. Então, o aluno ele tem que dar conta de responder lá no último parágrafo do texto. O que deve ser feito, quem vai fazer isso. Então, no caso, a gente pode envolver até os ministérios que há nas pastas do governo, né? Como vai ser feito isso, a fim de que, então o aluno tem que dar essa proposta. Perfeito. Agora, quais as dicas aí para a hora da prova? A gente vê muitas pessoas dar conselhos, outros e tal, mas tem algumas dicas importantes para a hora da prova, né, Vandinho e Jader? Assim, eu acho que o primordial é a tranquilidade, deixar a ansiedade de lado e fazer. Dá pra ficar tranquilo? É aquele momento, é igual tirar uma carteira de motorista, né? Às vezes você é bom, já sabe dirigir, mas chega naquele momento da prova, você tem um erro por causa do nervosismo. Então é tentar controlar ao máximo, dormir bem na noite anterior, se alimentar, não comer coisa pesada, né, no almoço que vai vir te dar sono na hora da prova, né? Levar ali um chocolate, uma fruta, a sua água e tentar, eu sei que é difícil, tranquilidade e o que eu já disse aqui, use seu tempo porque ele não é tua obrigação, é teu direito. Você pode ficar até o fim da prova. Essa preparação psicológica antecedente é fundamental, né? Para tentar ter essa tranquilidade que você disse. Sim, com certeza. O emocional tem que estar em dia ali, se não tiver, respira, dorme bem, alimenta bem, fé e vamos lá. Perfeito. Bom, aí quais são as dicas aí para uma redação nota 1000, né? Falamos de ansiedade, mas tem algumas dicas, tanto o Vander Scalione quanto o Jader Brito Bernardes podem ficar tranquilos. Lembro, são 11h55 temos tempo ainda para vocês darem essas dicas aí para uma redação nota 1000. Uma redação nota 1000. Conforme eu disse, a gramática ela não pode ser cobrada muito especificamente. Falar em nota 1000 também é muito preciso, né? Mas a redação, assim, né? Como eu disse, a prova de linguagens, ela, claro, ela aborda a gramática, os preceitos gramaticais, os gêneros textuais, mas eu considero a gramática mais importante na redação do que na própria prova de linguagens. Por quê? Porque
A tabela de correção da redação ela tem 5 competências e a competência 1 diz respeito à gramática, à norma culta. Então, o aluno tem que escrever aquele texto corretamente, com a gramática perfeita, né, para conseguir tirar essa nota 1000. E aproveitando uma coisa que eu tenho percebido como professor, alunos prestem atenção na acentuação. Né, durante a pandemia, muitos alunos eles deixaram de escrever em seus cadernos e passaram a digitar, né, no Microsoft Word. E esses programas, né, eles acentuam as palavras automaticamente, mas a caneta não acentua para você. Verdade. Então, às vezes, tem aquela redação com uma ótima argumentação, com uma ótima alusão, com ótimos repertórios, com uma ótima proposta de intervenção, mas com erros de crase, colocação pronominal, concordância verbal, concordância nominal, falta de acentuação, separação de sílaba errada. Então, atentar a isso, dar aquele olhar clínico ali para ver se acentuou as palavras corretas, o uso de conectivos, né, as conjunções, alunos aí de ensino médio sabem o que eu estou falando, usar o maior número de conectivos diferentes, por exemplo, evitar repetir a mesma conjunção, mas, porém, todavia. Mescla, se aqui você usou a princípio, no outro usa segundamente, se você usou no entanto aqui, usa entretanto no outro. Se você usa conectivos diferentes, mostra que você domina, você tem essa riqueza de vocabulário também, né? E outra dica também muito importante para o começo da redação, não começar assim de cara no tema e fazer um comentário muito lugar comum, por exemplo, um tema aqui, por exemplo, caminhos para assegurar direitos maternos no mercado de trabalho. Aí começa assim a redação, por exemplo, é importante assegurar direitos maternos, ou os direitos maternos são um assunto muito importante. Gente, é óbvio que é importante. Se não fosse pertinente e importante, não estaria ali. Sim. Então, fazer uma alusão. O que é uma alusão? Um filme, uma série, um livro, um documentário, um artigo da Constituição. Ou seja, começa mordendo pelas beiradas antes de chegar no tema ali, e isso é importante também fazer essa alusão aí na introdução. Perfeito. Alguma colocação, Gani? E essa área mais do Jader, né, que é o professor de redação, mas uma coisa que eu sempre observo é o aluno também agora ficar muito atento às atualidades. Sim, a gente não tem como adivinhar exatamente. Lembrar disso. Com certeza, né, Jader? Sim. Porque a gente não tem como adivinhar exatamente qual vai ser o tema, mas o que a gente tem que estar atento? O que está acontecendo no mundo agora? Nós temos os 100 anos da Semana de Arte Moderna do Brasil. Será que isso não pode vir de tema? Sim. Estamos tendo guerra na Ucrânia. Sim. Tá desde fevereiro a Rússia. Até que ponto isso está afetando o mundo e a economia e demais, a política e outros acontecimentos que marcam o Brasil. Isso o aluno tem que estar atento. As notícias do dia, né? Nisso eu elogio a rádio, né? Que a gente está sempre atualizado através de vocês. Obrigado, Vandinho. Eu já eu despeço de vocês. Eu quero dizer que amanhã nós vamos continuar esse assunto, viu? Beleza. Amanhã nós vamos conversar, dando sequência ao assunto aqui, preparação para o vestibular, Colégio Travessia, entrevistando os professores do Colégio Travessia, mais professores também. Bom, não temos mais tempo. Quero aqui agradecer a Jader Brito Bernardes e Wander Scalione, professores aí do Colégio Travessia. Obrigado, Jader. Prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, obrigado pelo convite, né? Agradeço em nome do Colégio Travessia, do Grupo Unis também. E dos meus alunos também. Vandinho, muito obrigado, Wander Scalione. Eu tenho maneira de chamar de Vandinho pelo conhecimento e amizade. E a gente diz que as portas dos colégios estão abertas, podem ir lá conhecer nosso trabalho, nosso material. E obrigado, Sentinela FM. Obrigado, Mitogão. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Vem aí horário eleitoral gratuito, obrigatório. Vai continuar. Lei do Marco Legal do Saneamento. Mais de 420 mil títulos de terra. Implantação do Pix e do 5G. Transposição do São Francisco. É 22! Olá, meu povo! Acelera, Beto! Vamos conhecer a transposição. Eita, fusquinha valente! Vira no Minecraft. Mas como é bonito o sertão nordestino, né, Beto? Sou potiguar e não canso de ver tanta boniteza. O Nordeste do povo paraibano, potiguar, alagoano e cearense, sergipano, baiano e maranhense, piauiense do bom pernambucano. Tu não sabe o bem que Bolsonaro fez aos nordestinos. Imagino, Beto. A transposição era para ser entregue em 2012. Estava abandonada por causa de erros de projeto, roubo, corrupção dos governos do PT, de Lula e Dilma.